Aleluia. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A turma do glória a Deus está aí, né? Amém. A turma do amém está aí também? Amém. Aleluia. E a turma que vai morar no céu? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus, por estarmos reunidos aqui no Teu nome. Amém. Que diminua eu, mas Cristo cresça em mim, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha mostrar para cada um de nós que nós, ó Deus querido, sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo nós não somos nada. E aqui neste lugar, sem unidade, meu Pai, somos apenas um clube social. Então, Pai, nessa noite, quebra as resistências, quebra, meu Pai, os corações duros, quebra, meu Deus, aquilo que não provém de Ti. E em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar conosco nessa noite. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de irmos para a palavra, cadê a sua junta? Aonde está a sua junta? Cadê? Onde está a sua junta? Fica perto da sua junta aí. Vem cá, minha junta. Fica perto da sua junta aí. Cadê a junta da Lária? Cadê a junta? Dá um abraço na sua junta aí, né? Oi, irmão Zé, dá um abraço na irmã Antônia aí, oi. Dá um abraço na sua junta aí, né? A junta anda juntos, correto? Não tem como a junta andar um na frente do outro. A junta anda junto. Então dá um beijinho na sua junta aí. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor aberta no livro de João, capítulo de número 13. Evangelho de São João, capítulo de número 13. Hoje seria culto de busca do Espírito Santo, porém o Senhor mudou alguns planos. O Senhor nos deu uma palavra, e hoje nós vamos estar encerrando aqui um ciclo de 3 ministrações seguidas que o apóstolo fez. E agora, né, virão aí os pregadores da igreja a partir de sexta-feira. Amém? Palavra do Senhor aberta, você encontrou? Vanessa, está na King James? Amém. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou. Desculpa, eu repeti aqui. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu sou de fato, o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre,
e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes este ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Amém? Podeis vos assentar, dando glória a Deus. Léo, pode se sentar. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, como eu disse, seria uma palavra de busca do Espírito Santo. Porém, o Senhor, Ele nos deu uma nova direção para a igreja nessa noite. E eu quero... Tá bom o som assim ou tá muito alto? Tá bom? Então eu quero dizer a cada um de vocês que hoje nós vamos falar de algumas coisas que nos afasta da presença do Senhor. E para que essas coisas sejam retiradas das nossas vidas, é necessário que nós tenhamos coragem de tocar nessa ferida. Uma dessas coisas é a falta da liberalidade de perdão. Quando alguém nos faz algo, alguém nos prejudica em algo, ou talvez até quando nós prejudicamos alguém, mas no nosso coração foi essa pessoa que nos prejudicou, nós devemos liberar perdão, independente de qualquer coisa. Hoje a gente vê em vários lugares ministrações falando apenas do ego humano. É claro que todo mundo tem desejos na sua vida. É claro que todo mundo tem vontades na sua vida. Mas o apóstolo Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem tudo que o meu coração desejar vai se cumprir. Porque tem coisas, irmãos, e a palavra fala: pedirdes e não recebeis, porque pedirdes mal. Tem coisas que a gente pede porque a gente quer passar perto do irmão e humilhar ele com aquilo que recebemos. Tem coisas que a gente pede que a gente quer simplesmente jogar na cara do irmão: eu tenho e você não tem. Eu moro numa casa boa e você não mora. Eu como do bom e do melhor e você não come. Eu tenho carro e você não tem. Eu tenho uma espiritualidade que você não tem. E aí eu lembro de Ana, quando ela estava na porta do tabernáculo ali, balbuciando palavras, e o profeta Eli, que já não estava enxergando lá muita coisa, nada, ele olha para ela e fala: mulher, aparta de ti esse vinho. E ela fala: eu sou uma mulher atribulada de coração. Não é isso, Vanessa? Atribulada de coração. E ela orando ao Senhor ali em lágrimas, e orando ao Senhor, o profeta Eli fala para ela: seja feita conforme a vontade do teu coração. E passa-se um ano, nasce o profeta Samuel. Nessa noite, eu quero relembrar aqui com os irmãos. E por quê? Porque nós temos hoje pessoas que não estavam aqui quando nós ministramos sobre unidade. Que a primeira pessoa que ministrou sobre unidade aqui foi a Vanessa, naquele circuito de mensagens temáticas, que foram sobre unidade. E a Vanessa falou que a unidade, elas são pessoas que corroboram do mesmo pensamento, mesmo propósito. Você pode até não concordar com alguma coisa que algum irmão fala ou diz, mas o propósito da unidade
é gerar a comunidade. E para gerar a comunidade, a primeira coisa que eu preciso é aprender a servir. Se eu não sei servir, e eu só quero ser servido, não vai ter condição de entrar no céu desse jeito. Porque lá, irmãos, vai ser um tempo de glorificação a Deus pela eternidade inteira. Pela eternidade inteira nós vamos servir ao Senhor lá. Aqui nessa terra, Jesus, sendo ele filho de Deus, a palavra vai começar a falar muito do ministério de Jesus aos 30 anos de idade. Eu já expliquei isso aqui por quê. Então, Jesus sendo mestre, ele simplesmente, a palavra diz aqui, no versículo de número 2, durante o final da ceia, quando já o diabo havia incutido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria sair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus, e estava retornando para Deus, Deus já sabia quem ia traí-lo. O Senhor já sabia, mas o Senhor também sabia que Deus já havia lhe dado todo o poder. E lá no versículo 1, a palavra vai dizer: assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sexta-feira eu disse aqui, é impossível dizer que ama a Deus, que ama o seu irmão, que ama a Deus, se você não ama o seu irmão. Agora, amar o seu irmão é passar a mão na cabeça dele em tudo que ele faz? Não é. Amar o seu irmão é exatamente lhe dizer a verdade, chorar com ele, se condoer com ele, mas é falar a verdade principalmente, e é a verdade bíblica, não é a minha verdade, não é o que eu penso e o que eu acho, mas é a verdade da palavra de Deus. O que eu acho é efêmero, o que eu acho, as pessoas não estão nem aí porque eu acho, mas quando eu vou para a palavra do Senhor, aí existe uma interrogação aí, meu irmão. Espera aí, mas esse camarada está falando o que ele pensa ou o que a Bíblia diz? Ele está falando o que a Bíblia diz. Espera aí, eu devo dar ouvido a isso aqui. Isso não é qualquer coisa. E Jesus, no versículo de número 3, ele vai falar assim, 4 aliás: levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aí vem o papel daquele que não precisaria fazer isso, mas fez para mostrar o que é servir. Ele lava o pé até daquele que ele já sabia que iria o trair. Ele lava o pé de Judas também. Ele lava o pé dos 12 discípulos. Pedro, como sempre, né? Pedro: Senhor, de maneira alguma o Senhor vai lavar meu pé, ué. Não, que é isso aí? Como é que o Senhor vai lavar meu pé, ué? Jesus fala para ele: olha, o que eu faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. O Senhor falou muito em parábolas, e se vocês notarem, parábolas não tem nome. Quando Jesus curava uma pessoa, geralmente aparecia o nome dessa pessoa ali. Quando Jesus curou lá a sogra de Pedro e tal, a sogra de Pedro, curou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, mas na parábola não tem. Se você ler lá a parábola do filho pródigo, fala o nome dele lá? Da dracma perdida, fala o nome da mulher?
dos talentos fala o nome do Senhor e dos servos? Também não. Então, o Senhor, aí Pedro diz: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Por quê? Porque Jesus ali estava mostrando que ao partir, os discípulos eles iriam servir o banquete. E que banquete é esse, irmãos? A palavra do Senhor. Aquilo que eles aprenderam durante todo esse tempo. Hoje em dia, em tempos em que nós vemos, a gente tem que cortar na carne, porque eu tenho uma conjectura comigo, e se ninguém concordar, problema de cada um aí. Mas eu tenho uma conjectura comigo o seguinte: a gente tem que cortar na carne. Em tempos em que pastores, grandes líderes querem ser servidos, não, eu só vou pregar em tal lugar se tiver um hotel 5 estrelas, se eu ganhar X de oferta, se eu vender não sei quantos pendrive com as minhas pregações, se eu vender não sei quantos isso, 10 mil camisas e etc e tal. Ainda existem pessoas com coração de servo, ainda existem pregadores que têm um coração de servo, de não querer buscar fazer das ovelhas, arrancar o couro das ovelhas, o pelo a lã das ovelhas, e vender a lã das ovelhas e deixá-las no frio. Mas esse pastor, esse bom pastor, ele quer simplesmente ser como o Senhor, cuidar das ovelhas, mostrar para as ovelhas que ela tem um aprisco para ficar, que ela tem um feno para comer, que ela tem uma pessoa que cuida da entrada do aprisco, que ela tem outras ovelhas que vão se achegar a ela quando ela estiver sentindo frio. O pastor, que Jesus era o bom pastor, ele ensinou isso aos discípulos. Ele preparou os discípulos para que eles fizessem isso. E quando nós olhamos e voltamos naquela passagem, quando Jesus chega no templo, a palavra diz que eles estavam ali vendendo pombinha, vendendo cabrito, vendendo não sei o que, ovelha, vendendo não sei mais o que, com banco de não sei o que. Jesus passou a mão num azorrague e chapuletou o povo ali. A casa do meu pai não é casa de comércio, a casa do meu pai não é para isso, porque aquele povo que estava lá vendendo não estava servindo. Eles estavam angariando fundos para si mesmo. Eles estavam angariando ali dinheiro para si mesmo. A palavra, quando nos fala no versículo de número 8, Pedro diz: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E Simão Pedro responde: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E aí ele vai reconhecendo que ele precisava de ser totalmente mudado. Ele só não sabia ainda que seria pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus explica Jesus explica: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos, porque Jesus estava lhe falando que Judas não estava limpo. E quem era a maior autoridade para dizer que Judas não estava limpo? Jesus. Por quê? Porque lá em cima, no versículo de número 1, a palavra vai dizer que o Pai havia dado todo o poder a Jesus. Ele não deu parte do poder, ele deu todo o poder.
E aí muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo não sei do que. Mas o Senhor Jesus, Ele detém todo o poder. E a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todo mundo diz que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O diabo pode vir com tudo quanto é tipo de situação para você, mas o Senhor Jesus detém todo o poder. Aleluia. Graças a Deus. Sexta-feira eu saí daqui do culto, e foi um culto de uma entrega muito grande, e quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu intestino, mas muito forte. Eu nunca tinha sentido um negócio daquilo, doendo muito, e eu mal estava conseguindo trocar de roupa. Peguei e fui até a cozinha e falei para a Lucimara: ora para mim, ora por mim aqui, que eu estou sofrendo uma retaliação. E eu estava com muita dor, e ela foi, orou por mim, e aquela dor cessou na hora. Sentei na mesa, jantei e fui deitar. A autoridade, a palavra vai nos dizer que o Senhor nos deu autoridade também. Mas nós temos que entender uma coisa: há processos a se passar, há processos a serem aprendidos. A palavra vai nos dizer que Jesus diz: nem todos vós estáis limpos, mas a palavra não diz que ele não lavou os pés de Judas. A palavra nunca falou que Jesus morreu naquela cruz sem perdoar Judas. A palavra não diz isso. E a palavra vai dizer no versículo 11: pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Jesus ali, ele revela para eles quem ele era. Apesar de ter falado em várias situações para eles, mas ali Jesus explicitamente fala: eu sou mestre e Senhor. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. O sinal de lavar os pés é um sinal de servidão, porque cabia ao servo da casa fazer isso. Mas Jesus, como mestre, ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando para eles que mesmo ele sendo mestre e Senhor, ele era humilde de coração. Bem-aventurados humildes de coração. Oh, decanta labaná. Oh, glória. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, nós temos aqui pessoas que o Senhor vai lançar para o mundo, para pregar o evangelho àqueles que precisam. Nós temos aqui pessoas cujas suas asas estão sendo preparadas para voar, para ir para outras paragens, nós não sabemos onde. E chegando lá nesse lugar, você vai encontrar um povo esperando por você, esperando que você leve a palavra do Senhor até eles. E muitas das vezes você será recebido com honrarias, com polpa não, que polpa é de fruta, né?
com pompa, né? Desculpa o erro de português aí. Com pompa, pessoas fazendo festa para te receber. Mas com o passar desse tempo, você pregando o que você aprendeu aqui, você pregando a palavra de Deus sem penduricalhos, muitos daqueles que olharam para você vão trair você, vão apunhalar você pelas costas, vão te vender ao mercado. E Jesus aqui nos lembra que quando isso acontecer, lembra, você não é maior do que aquele que te enviou. E a palavra vai dizer no versículo 17: portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Nós somos fruto do sonho de Deus. E nessa noite, nós precisamos aprender que por onde nós formos, nós precisamos ser servos. Porém, nós somos livres. Eu quero te dizer que aonde você... você tem que aprender... Nós precisamos aprender que ser servo não é por obrigação, é por amor. Amai o teu irmão como a ti mesmo. Amai o teu irmão como a ti mesmo. Ama o teu irmão como a ti mesmo. Jesus poderia ter dito ali: ó Judas, sai vazado aí, porque eu vou lavar o pé dos homens, o seu não, porque você vai me trair daqui a pouco. Jesus poderia ter falado: Pedro, eu não vou lavar o teu pé, porque você vai me negar daqui a pouco. Mas no entanto ele lavou o pé dos 12, para mostrar para eles, pelo exemplo, o que eles deveriam fazer. Se compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Nessa noite eu pergunto a você: até que ponto você está indo em direção ao teu irmão? Até que ponto você está indo em direção ao povo que o Senhor tem para você levar a palavra? Até que ponto você está indo levar o Evangelho de Cristo àqueles que necessitam? Até que ponto você tem coragem de entregar a tua vida pelo Evangelho de Cristo? Jesus entregou a vida dele pelas nossas vidas, mas quantos missionários estão morrendo aí? Quantas pessoas estão sendo impedidas lá na China de pregar o Evangelho? Quantas pessoas... Certo dia estava eu e o Leandro aqui em cima, e a Lucimara aqui na igreja, e a gente estava bolando um jeito aqui de fazer o que era mesmo, Lucimara? Um enfeite aqui para o cu de mulheres, se eu não me engano. Não, desculpa, para uma célula de jovens que eu ia ministrar. E entrou uma mulher e começou a dar palpite. E eu até fui meio ríspido com a mulher, porque eu achei até que ela queria falar com o Leandro e tal. Ela entrou metendo na minha conversa com o Leandro e tal. Aí ela virou para o Lucimara, aí eu acho que o pastor, eu conversando com o Leandro, continuei. Falei para ele: espera só um pouquinho aí que nós já estamos terminando aqui. E aí, essa mulher pegou e falou assim: eu acho que o pastor não vai querer falar comigo não, né?
Aí a Lucimara falou, não, ele vai, já está terminando ali. Aí o Leandro foi embora, o Gagá deixou o Gagá aqui, e eu fui falar para aquela mulher. Aquela mulher virou para mim e falou assim, você já sentiu quem está comigo, né? Você sabe que quem está comigo é forte, né? Aí eu virei para aquela mulher e falei, sei, mas o que habita em mim é maior do que o que habita no mundo. Peguei a Bíblia, abri no Salmo 91 e falei assim, e a palavra diz que aos anjos dele ele dará ordem a meu respeito. E fui orar pelaquela mulher, e aquela mulher ficou possessa. E ela ficou uns 40 minutos possessa, não foi isso? Ela ficou uns 40 minutos possessa. Saía um, vinha outro, saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. A mulher cheia de coisa, lá do Palmeiral essa mulher. Quando nós expulsamos aquela legião de demônios daquela mulher, eu virei para ela e falei assim, olha, a casa está vazia, agora é necessário encher do Espírito, você quer aceitar Jesus? Ela virou para mim, não, eu não quero não. Eu falei, você tem certeza? Não, eu não quero não. Eu tenho medo, porque essa mulher só conheceu o lado sombrio, ela não conheceu a luz de Cristo. Eu peguei e falei isso, olha, eu estou te apresentando o caminho, a verdade e a vida, e a sua oportunidade é agora. Eu não fico insistindo com ninguém para aceitar Jesus. Quem está comigo aqui sabe disso. Eu não fico aqui 2 horas para fazer apelo para ninguém. Sabe por quê? O sacrifício de Jesus foi algo muito grande. Foi uma morte de cruz. Talvez a pior morte que existia naquele tempo. Era para a pessoa sofrer mesmo. E aí a pessoa pega e fala que não quer aceitar Jesus Cristo. É um direito dela. Não quer dizer que não quer, não quer. Mas eu disse para ela e fui bem claro, porque eu gosto de ser objetivo nas coisas. Eu disse para ela, a partir do momento que você botar os pés para fora daquela igreja, eu não me responsabilizo por você não. A palavra do Senhor fala que quando a casa é liberta, os demônios andam ao derredor. E se eles não acham, eles andam em lugares áridos, lugares que nem eles querem estar. Aí eles tentam voltar para a casa antiga, e se a casa vão ver a casa antiga toda ornamentada. E eles não vão voltar sozinhos, eles vão voltar com mais 7. Então, subentende-se que uma legião de demônios sejam 6.000 demônios, que era comparando com uma legião romana. Aquela mulher foi manifestando demônio um atrás do outro, cada hora vinha um, até que o Senhor nos deu o discernimento de expulsar ali a legião de demônios que havia ali. Agora imagina, 6 vezes 7, é bom de conta aí? 42. 7 vezes 6.000, 42.000, é isso mesmo? Imagina uma pessoa que negou Jesus Cristo e passado ali algum tempo, aquela legião que estava ali traz mais 7. Então, na verdade, não seriam 42, seriam 49, né? Porque seria aquela legião que já estava com mais 6, com mais 7. 7 vezes 7, 49. Em um corpo humano. E aquela mulher tinha uns anéis, uns negócios atrapalhados na mão. Eu falei, tira isso, arranca esse cordão, eu vou queimar isso no monte agora. Não, eu vou jogar no rio, porque não sei o que eu tenho que jogar no rio, eu não posso tirar e tal. Aquela mulher estava presa naquilo que ela aprendeu. Eu vou contar uma experiência que eu não queria contar isso na igreja, mas eu vou contar aqui para que sirva de exemplo. Eu espero que aqui não tenha ninguém que tenha essa capacidade de fazer isso, mesmo nos momentos de maior aflição. Vou fazer 9 anos que eu aposentei.
eu trabalhei 1 ano e 6 meses, 7 meses em Santa Rosa da Serra. E lá só tinha um distrito que chamava Campo Alegre. E eu fazia blitz em frente à casa de uma moça lá, uma jovem, acho que ela tinha uns 15 anos na época, 15, 16 anos na época. E ela estudava lá em Santa Rosa da Serra. Então a gente fazia blitz ali, tomava uma água na casa dela ali e tal, acabamos com a amiga ali e tal, aquele negócio todo. O que aconteceu? Eu vim embora, não tive mais contato com ela. Aí um dia, ela me achou lá no Instagram. Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá e tal? Não, formei aqui em biomedicina e tal, tô morando em Uberaba, não sei o quê, papapá, beleza. Não rendia muito a conversa, não. Só que nessa semana eu vi até onde vai o ser humano. Essa pessoa, apareceu a foto dela lá, eu cliquei no stories dela, quando eu vi ela vestida de uma pessoa de religiões de matrizes africanas. Contas e mais contas e mais contas e mais contas. O próximo stories dela, ela segurando assim e dizia assim: precisamos de aprendizes, e aquele patuá enrolado num papel de palha, numa palha, né? Aí eu fingi que não sabia de nada, perguntei para ela: o que significa esse monte de conta aí, que essa roupa está vestida aí, tal. Aí ela pegou e falou: tá curioso, apóstolo? Só que naquele momento eu já sabia que não era com ela que eu estava falando. Eu perguntando, pelo zap, não foi por ligação, não. Tá curioso, apóstolo? Não, eu queria saber o significado, né, e tal, aquele negócio todo e tal. Ela pegou e falou assim: aqui, quem mais me procura no centro são os evangélicos. Quem mais me procura são os evangélicos. O que você quer? Falei: a partir de agora eu não quero mais nada. Fui. Tchau. E Deus te abençoe. Acabou a conversa ali. Tem pessoas que nos momentos de maior crise vão procurar esse tipo de coisa. Mas sabe por que vão procurar? Porque encontraram pessoas que não expressaram amor nenhum por elas. Sabe por que vão buscar essas coisas? Esse tipo de situação? Porque foram largadas para trás no rebanho. Sabe por quê? Porque ela não conheceu o caminho, ela não conheceu a verdade e ela não conheceu a vida que se chama Jesus Cristo. E você não deve se assombrar com isso, não, porque isso aí, irmãos, está acontecendo demais. Não foi a primeira vez que eu ouvi isso. Há poucos dias atrás eu vi, na época do carnaval, eu vi um bruxo lá falando que fazia trabalhos a diversos pastores, para que eles pudessem enriquecer, pudessem isso. Isso entristece o coração da gente, sabe por quê? Porque isso não é doutrina dos apóstolos. Isso não é o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou que a porta ia ser estreita e não larga. E as pessoas querem buscar a porta larga para poder ter uma comodidade maior. Porém, não é isso que o Senhor tem para nós. O evangelho de cruz não é mais pregado. O evangelho do sangue de Jesus se manifestando naquela cruz, descendo ali pelo corpo dele, não é mais pregado.
A surra que o Senhor levou através daquele azorrague não é mais falado. Se eu perguntar para muitas pessoas em fora, você sabe o que é um azorrague? Ninguém sabe o que é. As pessoas não sabem. Não se é ensinado isso mais em várias igrejas. Eu não estou dizendo que é todas, eu não estou dizendo que é problema ter igreja grande, ter igreja pequena, não é nada disso. Eu disse aqui alguns minutos atrás, é necessário cortar na carne. E eu nessa noite estou aqui cortando na carne, porque sou apóstolo, tenho pastores sob minha direção, tenho obreiros sob a minha direção. E se eu não falo isso e não prego isso na igreja, que servo do Senhor eu sou? Se o Senhor ensinou que nós devemos servir, nós devemos servir. Como apóstolo, vai ter momentos que eu vou enviar pessoas. A palavra vai dizer que ninguém é maior do que aquele que enviou. Jesus aqui está se referindo a ele. Quem nos enviou foi Jesus. Quem me enviou é Jesus. Eu nunca vou ser maior do que ele, apesar de buscar a estatura de varão perfeito. Mas ele mesmo disse: se crês em mim, obras iguais ou maiores a que eu fiz, vocês farão. Foi ele que falou. Você acha que Jesus está preocupado de acontecer aqui uma operação de maravilhas? Porque aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E qual que foi a primeira mensagem nesse ciclo de 3 pregações seguidas? Sobre os talentos. E o Senhor fala para nós que nós devemos não entulhar, mas multiplicar e não esconder o talento. Uau! Aleluia! Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Aqui, o aquele está minúsculo. Aqui, ó, o aquele está minúsculo. Aquele que o enviou. Por que está minúsculo ali? Porque Jesus ali ele já estava falando de que geração? Da nossa geração. Da geração que viria quando ele fosse assunto aos céus. E para isso ele disse, lá no livro de João também, no livro de João ele vai dizer, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vai dizer assim, 5. Portanto, João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 7. Ele fala: não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, naquele tempo, o mundo não era tão grande como ele é hoje. Ou seja, territorialmente falando, sim, mas aonde havia pessoas morando, não. Então, o que acontece? Então, como uma pilha aí, vai. Então, o que acontece? Aleluia, Jesus. Então, o que acontece? O Senhor, ele faz com que... Então, o Senhor, o que ele faz? Ele está nos mostrando que nós iríamos
até os confins da terra, porque ele havia nos enviado. Aí, hoje você tem o apóstolo. E aí o apóstolo vai enviar a Lária e o Léo lá para o Rio de Janeiro, para que lá eles possam plantar a comunidade Fonte de Água Viva. Ela vai nascer lá. Mas no nosso ministério tem uma peculiaridade. Não é eu chegar lá na Divisa Nova, alugar um salão e abrir um ponto de pregação. Aqui não é assim. As nossas igrejas nascem em casa. Nasce em casa. Por quê? Porque ela precisa ter raiz, ela precisa crescer. Nasce em casa. Não nasce simplesmente dentro de um salão. Alugou um salão, acabou e é isso. Não. Para se ter uma igreja aqui, foram aproximadamente 5 anos de culto em casa, né, Lucimar? Mais ou menos, né? A igreja está com 6 anos, né? Mais ou menos 5 anos de culto em casa, tratando de pessoas que, depois de serem tratadas, curadas pelo poder do Espírito Santo, depois de serem do Senhor usar a nós para poder apresentar o Evangelho, orar por aquelas pessoas, ir em sua casa, fazer trabalho de libertação, simplesmente viraram a cara para nós. Simplesmente passam pela rua como se nós nunca tivéssemos conhecido a história daquela pessoa. E nós, uma coisa que eu ensino aqui direto, a gente não espera gratidão de ninguém, porque o nosso galardão não é aqui. Por isso, amados irmãos, servir é tão importante. Porque quem serve, serve por amor. Quem serve, não serve por obediência, não serve por amor. Se você serve por obediente, você não é livre. E você vai receber o teu salário. Mas quando você serve por amor, você vai receber galardão. Aleluia. Quero chamar aqui na frente a Alessandra. Quero que você venha aqui na frente, Alessandra. Quero que você venha aqui na frente, João Paulo. Gostaria que vocês se assentassem nessas cadeiras aqui. Lária. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Acho que não vai virar. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui está um homem e uma mulher. Glória a Deus. Só o Senhor sabe o que se passa no coração deles. Faz favor, dobra a calça, tira o pé direito aí do sapato. Só o Senhor sabe o que se passa no coração deles. Jesus, ele, no momento algum, ele fez a acepção da pessoa de Judas. Em momento algum, ele fez a acepção de Judas. Porém, o que ele fez? Ele pegou uma bacia. Quem não estivesse vendo, pode ficar em pé. Ele pegou uma bacia, pegou o pé do discípulo, colocou dentro da água e lavou os pés daquela pessoa. Lavou os pés daquela pessoa, limpou os pés. Limpou os pés daquela pessoa, para mostrar que ele os amava, independente daquilo que estava acontecendo naquele momento. E ele pega a toalha
e enxuga os pés dos discípulos, sem fazer acepção alguma de Judas, sem fazer acepção de nenhum deles. E assim aquela bacia vai passando para o outro. Jesus pega, ele lava os pés daqueles homens, e aqueles homens andavam com sandálias e provavelmente os pés estavam bem sujos, né? E ele pega ali e lava os pés deles, mostra para eles que mesmo ele sendo o mestre, ele estava se colocando na posição de servo. Aleluia. E nessa noite, decanta lá, Glória a Deus. se declara. Nessa noite, eu pergunto para você: o que impede você de lavar os pés dos seus irmãos? Às vezes o seu irmão está doente, às vezes o seu irmão está entristecido, às vezes o seu irmão está acabrunhado, passando por uma luta muito grande, e muitas das vezes esse teu irmão ele está achando que ele está sozinho, mas Jesus, quando ele faz esse gesto, ele quer mostrar para nós, que nós, independente do cargo que temos, do lugar que estamos, somos servos dele. Nessa noite, essa representação que nós fizemos aqui é para mostrar para você que Jesus ele diz: portanto, se vós compreenderdes este ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Alessandra e João Paulo, podeis assentar lá no lugar de vocês. Eu quero dizer nessa noite, o lavar os pés é um sinal de amor, mas amar o seu próximo como a ti mesmo é algo que vai muito mais além. E na comunidade nós precisamos começar a entender que nós não podemos deixar acontecer panelas, picuinhas, eu sou melhor do que fulano. Não, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui está acima de ninguém. Claro, nós temos os obreiros, e os obreiros têm autoridade para chamar a atenção, têm autoridade para se posicionar, mas você, por ser obreiro, não é melhor do que ninguém. Você, por ser obreiro, você tem que ser mais exemplo ainda. E eu nessa noite eu fico muito com o coração contrito diante do Senhor, para poder mostrar. O que foi? E eu quero falar para vocês, Maciel, você pode levar ela lá para mim? Leva ela lá para mim, fazer favor. Vanessa aqui, a gente terminou. Se quiser pegar o Arthur, pode pegar, tá? Se cada um de nós entender que a comunidade é nós estarmos juntos, aí, meus irmãos,
na hora que chegar o momento do envio, você vai sempre ter a certeza de que você aprendeu, e você, aonde você chegar, ainda que te apunhalem pelas costas, ainda que te vendam aos mercadores, ainda que façam todo tipo de mal a você, você vai se lembrar deste dia aqui, em que nós lavamos os pés dos nossos irmãos. Amém? Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus Aleluia. Todo-Poderoso. Que nós não venhamos a esquecer do que a palavra do Senhor disse. Que nós não venhamos a esquecer do que a palavra do Senhor disse nessa noite a cada um de nós. Que nós possamos viver e aprender cada dia mais na palavra do Senhor. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.